Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial comunidade que nos acompanha aqui no plenário, comunidade do Guaranal, Wildson, que representa aí o movimento pela luta de mais espaços para as bicicletas na cidade. De fato, essa é uma discussão bastante importante de ser feita, e ser feita olho no olho, ser feita sem demagogia, e ser feita mostrando como funciona a construção das coisas públicas e a construção das discussões públicas. Então, gostaria de pontuar algumas situações. Primeiro, dizer que, sem dúvida, Jacareí carece de espaço para bicicleta. Jacareí, que é a terceira cidade mais antiga do Vale do Paraíba, dos quase 600 municípios do estado de São Paulo, foi o 13º a ser criado. Então, foi pensado para carroças, e hoje a gente tem o desafio dessas próprias vias, que hoje passam carros, ter espaço para bicicleta. É um grande problema. Eu moro no Campo Grande, e tanto na manhã quanto no final da tarde, os carros têm desviado as bicicletas, tanto que tanto o pessoal do Soregaú quanto do Jardim do Vale utiliza aquela via para se locomover até a cidade por meio da bicicleta. A bicicleta, de fato, é um transporte que tem que ser estimulado, como já foi bem colocado aqui, não só pela questão ambiental, que ela diminui a emissão do dióxido de carbono, mas também é uma atividade física preventiva, isso também é saúde. Então, me somo, já tenho uma reunião agendada com o Wilson para nós desenvolvermos um trabalho com relação a isso. Só que a minha forma de trabalhar, isso é diferente, né? Acho que é importante que nós tentemos buscar soluções, encontrar os problemas e, enquanto vereador, exercer a função que o vereador deve exercer, não por opção nossa, mas porque existe uma lei chamada Constituição Federal que define o que o vereador pode fazer e até onde ele pode ir. Essa lei, a Constituição Federal, ela diz que o vereador tem a função de fazer leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Só que essas leis que o vereador pode fazer, ela não pode mexer em matéria orçamentária, não tributária, orçamentária, e muito menos criar gastos. Então, são estabelecidos pela Constituição Federal. E daí o que acontece? Muitas vezes, né, nós temos casos, hoje a ciclovia é um fato, o próximo projeto nós vamos discutir Zona Azul. Então, são vários assuntos que cria-se a expectativa que, se fizer um projeto de lei, está resolvido, vamos salvar as vidas. Não vai salvar nada, gente. Isso aqui nunca vai sair do papel. Por que não vai sair do papel? Porque não é do papel que tem que ser feito. Como bem foi colocado aqui para o vereador Jobel, o Poder Executivo não precisa de lei para fazer. A lei maior que a Constituição Federal diz: aquele que for eleito pelo Poder Executivo terá o poder de executar as leis e executar as obras da cidade. Ele não precisa de outra lei para fazer. Ele precisa, sim, ser sensibilizado para fazer as obras. E daí eu concordo que nós todos temos que nos unir para realmente conversar com as autoridades competentes, mostrar, ganhar, passo a passo, o que será que é possível. Vamos propor fases de ligar as ciclovias. Aonde não tem ciclovia, exemplo de Taubaté, criar ciclofaixas. Existem alternativas para isso. Então, ganhar com proposta. Sentar, abrir um mapa. Hoje tem o Google aí, essa é a proposta que eu quero te fazer. Sentar e falar, o que dá para fazer? Porque quando a gente começa a trazer as soluções, quantificar as soluções, fica mais difícil dar desculpa que não dá para fazer. Então, queremos ciclovia, mas aonde? Começando por onde? Hoje a gente tem alguns pedaços de ciclovia, pegando a Davilino, cortando lá o Pátio dos Trilhos, uma parte lá perto da Getúlio Vargas, algumas coisas dispersas, não estão ligadas, né? Chega, daqui a pouco acaba, a ciclovia está no meio da rua. Então, iniciou-se sem pensar de uma forma cíclica, sistêmica, e isso tem que ser regularizado. Hoje não tínhamos ainda, para você ter uma ideia, nós tínhamos um diretor de trânsito, hoje temos um subsecretário de trânsito, parece-me que é um especialista, recém-chegado aí, e é importante, vamos chamar uma reunião com ele, cobrar isso, porque quando você começa a cobrar com proposta,
cobrar com proposta, porque simplesmente falar, quero uma ciclovia, quero uma ciclovia, quero uma ciclovia. Ó, aqui tem 100 metros, dá para ligar lá e tal, você vai falar que não tem tinta? Quando você começa a trazer proposta, fica mais difícil. E muitas vezes, às vezes não se enxerga exatamente para a gente não mergulhar e não trazer a proposta. Então, acho que é importantíssimo o seu trabalho de levantar essa bandeira. Eu me somo a essa bandeira, já disse para você pessoalmente 2 vezes. Quero batalhar por isso. Já tive a oportunidade de visitar outras cidades que valorizam a bicicleta, que encontraram saídas, cidades inclusive tão antigas quanto Jacareí, que encontraram saídas para isso. Eu acho que é possível, só que não é possível isso pelo projeto de lei. E me somo as palavras do Laudelino, assim, seria muito fácil vir aqui, até gostoso, né, receber palmas e tal, para dizer que, ó, estamos solucionando o problema. Não vai estar solucionando o problema. Porque, como já foi dito, esses papéis escritos e assinados nunca deixarão de ser papéis, porque serão declarados inconstitucionais. Por que serão declarados inconstitucionais? Ou contra a Constituição? Porque nós achamos, que o jurídico da Câmara acha, não. Eu vou mostrar por quê. Olha só, no ano 2000, um vereador de São Paulo fez a mesma coisa que está sendo feito aqui. No ano 2000, um vereador de São Paulo fez a mesma coisa que foi feito aqui. Daí, ação direta de inconstitucionalidade, declarou então a lei 54.831/2000 inconstitucional, dizendo: a matéria relativa ao sistema viário da capital é de cunho eminentemente administrativo, envolvendo providências tipicamente relacionadas com a administração pública municipal, cuja direção cabe exclusivamente ao prefeito municipal, chefe que é do Poder Executivo local. Portanto, matérias administrativas fere a Constituição. Sabe onde está isso? No parecer jurídico que foi dado quando esse projeto foi apresentado pela primeira vez. Está com cópia para todos os vereadores, isso está escrito. Então, na minha avaliação, respeito os posicionamentos contrários, isso aqui é uma casa de diversidade. Eu não me sinto confortável sabendo que essa matéria é inconstitucional, outras cidades usaram esse caminho e não conseguiram atingir o sucesso e usar esse mesmo caminho. A gente tem que procurar outros caminhos, não esse. Fazer lei, falar, eu tentei, não deu certo, que a culpa é dele, mas eu tentei. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que nós temos que procurar alternativas concretas. Simplesmente sentar e escrever no papel e falar, foi incondicional, eu tentei. Não estou dizendo que foi essa a intenção. O vereador Valmir, ele é sensível a essa situação. Tenho certeza que todos os vereadores, o vereador Gilberto, o vereador Laudelino, todos aqui são sensíveis a isso. Nós tivemos aí tragédias lá, perto da Nevada, o atropelamento, várias situações dessas. Eu duvido que algum vereador que esteja contra a questão da ciclovia não queira isso. Só que eu peço licença aos nobres pares, que divergem do meu ponto de vista, da maneira de ser encaminhado. E aqui eu posso representar só a minha opinião. Então, na minha opinião, e o meu voto vai ser contrário, não porque eu sou contra a ciclovia, pelo contrário, reafirmo, sou a favor da ciclovia. Estamos agendados para conversar isso. E já estava te aguardando antes, no começo do ano nós sentamos para conversar isso. Só que a maneira, apenas fazer um projeto de lei, para dizer, tentei, mas não deu, ou para sensibilizar o Poder Executivo, acho que tem outras maneiras de sensibilizar o Poder Executivo. Por exemplo, está aqui o professor Marino e o próprio Valmir, faz parte da comissão a qual eu presido, que é a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Ciclovia tem tudo a ver com urbanismo. A comissão, como já fizemos recentemente para resolver um problema lá do Bar Camaleão e um prédio que tinha do lado, tem poder de chamar as autoridades e pedir explicações. Hoje faremos isso com relação, daremos essa informação que faremos isso chamando a autoridade competente para saber a questão das enchentes. Então, a gente pode encaminhar isso, abrir essa discussão, trazer propostas, falar, dá para fazer esse circuito aqui? Vamos dividir a cidade em vários circuitos de ciclovia. Não tem para fazer tudo, mas só esse daqui. Não tem dinheiro para asfaltar e fazer uma nova ciclovia, mas o que já dá para fazer por ciclofaixa, que é só pintar? Vê? Então, tem alternativas que sejam mais propositivas do que só de, que também é importante, mas só de protesto.
Acho que o protesto é importante fazer da maneira que você faz, proativa. Só não fui na bicicletada porque dava aula no dia, que era numa sexta-feira, mas o dia que não caí no dia que dei aula, eu falei para você, eu quero estar lá. E manifestar aqui todo o meu apoio, só que pedir licença aos nobres pares que pensam de forma que discordem de mim, mas não vejo que essa é a maneira mais proativa e mais eficiente de resolver esse problema. Eu vejo que nós temos vários outros caminhos que podem ser utilizados e escolhidos a não ser fazer isso aqui. E digo mais, muitas vezes nossos projetos recebem pareceres de inconstitucionalidade do jurídico e às vezes a gente tem um outro argumento jurídico, fala, ó, não é inconstitucional por causa disso, 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 a gente tem outro argumento jurídico, porque a lei é interpretativa. Nesse caso, não se apresentou nenhum outro argumento jurídico. Não existe, nem o nosso jurídico encontrou nenhum outro argumento jurídico, nenhuma outra forma de interpretar a Constituição que autorizasse o vereador a legislar sobre essa matéria. Tem momentos que nós achamos e realmente enfrentamos o Poder Executivo para saber qual é a melhor saída. Não é o caso desse processo. Não se apresentou nenhum outro argumento jurídico para se desmerecer os dois pareceres do ano passado e desse ano contra a tramitação disso. Então, registro isso, também sou a favor da vida, acho que nós temos que trabalhar incessantemente pela conscientização. Faço aqui uma crítica de que penso que os nossos atuais agentes de trânsito, vulgo marronzinhos, poderiam ter uma atitude de muito mais de educar o trânsito, de sanear os problemas, de ajudar o trânsito de pedestres, a travessia, até a questão da bicicleta, do que apenas multar. Eles poderiam ter uma atitude muito mais educativa do que repressiva. E já fiz essa até indicação, fazendo essa crítica por escrito. Só que esse é um trabalho conjunto, né? Muitas vezes a gente não consegue sensibilizar. O vereador Jobel que registrou, e nós, tenho certeza que outros vereadores também pediram ciclovia lá no meio da linha do trem, lá no Campo Grande, lá tem espaço para fazer ciclovia, né? Só que muitas vezes a gente não consegue, mesmo nós fazendo parte da bancada de apoio ao governo, muitas vezes a gente não consegue. Então, é importante haver essa sensibilização, essa união, não divisão, porque nesse momento a gente não concorda com a questão formal, mas que haja uma união sobre uma causa maior, que é, sim, trazer mais qualidade de vida para a cidade de Jacareí, trazer um trânsito mais humanizado e que possamos aí, usando as outras alternativas, eu digo que são várias, que ainda não foram utilizadas, vencer esse desafio, que tenho certeza que todos aqui são favoráveis a essa vitória. Então, justifico aqui meu ponto de vista, respeitando todos os posicionamentos contrários aqui, porque aqui é o momento de expressar cada um seu ponto de vista.